Galera, beleza? Hoje o PP está aqui para compartilhar com vocês uma dor que talvez vocês tenham também e talvez não perceberam, né? É uma dor muito forte que eu tenho. Eu fiz 50 anos em 2021, 4 de junho de 2021, já que eu nasci em 4 de junho de 1971, e foi no meio da pandemia. E eu sempre tive muita, imagina, festa, a vida inteira fazendo festas, shows, grandes eventos. Então eu tinha uma vontade muito grande de, quando eu fiz os meus 50 anos de vida, o meu meio século, de fazer uma festa, de convidar todos esses amigos que foram importantes para mim, pessoas que passaram pela minha vida, e infelizmente eu não pude realizar essa festa. Aliás, não sei nem se não foi um livramento, porque são duas situações complicadas. Uma delas é que muitos amigos, mas muitos desses amigos meus, alguns que foram até alguns dos mais importantes, infelizmente já se foram. Eu tive vários amigos que, olha, eu acho que eu não conheço ninguém com 50 anos que tenha perdido tanta gente. Eu comecei a perder amigo com 14 anos de idade. O primeiro, não, com 10 anos, minto. O primeiro foi o Valdomiro, que era o meu melhor coleguinha de escola, que inclusive era para eu estar no voo com ele. Eles foram passar férias na fazenda que eles tinham no Mato Grosso, e o avião caiu, morreu a família inteira, era para eu estar junto. E graças a minha mãe, que não deixou eu ir, hoje eu estou aqui. Então, se vocês quiserem culpar alguém, culpa minha mãe. Depois eu tive com 14 anos a perda do Aloysio Brigagão, que era o meu melhor amigo de escola, era uma figura, bicho doido, né, que infelizmente se matou. E daí foi vindo um atrás do outro, e eu tive muitas. Nossa, Ariel, meu pai, o Frank, que era o dançarino da Calypso, pessoas que eu amava muito, mas muito, Guru, recentemente, né, o Diego Guru. Muita gente que eu amei muito, que eu tive muito carinho e muito apreço, e eu as perdi. Então, como eu tinha na minha cabeça aquela coisa de produtor, né, de fazer um momento nos meus 50 anos que eu colocaria vídeo com imagens, né, fotos dessas pessoas que faleceram, eu não sei, são duas situações que eu acho que foi livramento. Uma delas é que eu não ia aguentar, não ia segurar, porque eu sou muito emotivo, e só de falar eu já fico com um pouco de nó na garganta. E outra situação que eu acho que é até pior era eu convidar pessoas que ainda estão vivas e que eu ainda os amo tanto, que eu ainda os tenho um apreço muito grande, e que essas pessoas não fossem. Seria muito difícil. Mas a pulguinha ficou aqui atrás da orelha, e eu não consigo descansar enquanto eu não faço aquilo que me cutucam para ser feito. Eu acho que existe alguma coisa que me cutuca, e eu queria prestar algumas homenagens. Eu vou explicar para vocês por quê. Me incomoda muito, respeito muito, nunca falei nada, nunca agredi ninguém por isso, jamais. Mas me incomoda muito quando alguém morre e eu começo a ver as postagens e as pessoas falando: ai, fulano, eu te amo, ai, fulano, como você era maravilhoso, como você é maravilhoso, quanto você é isso, você é aquilo. Essas tais homenagens póstumas, né? Eu acho que a gente tem que falar para as pessoas que nós amamos, nós as amamos, enquanto elas escutam, enquanto elas estão do nosso lado, e elas podem até, quem sabe, retribuir essa forma de carinho. Depois que a pessoa parte, e eu não consigo ver a morte como acabou, né? Acabou aqui, esse ato, que vem o próximo ato. Então eu me sinto estranho quando eu vejo que as pessoas estão, muita gente querida demais minha que já morreu, e que eu vejo as pessoas postando e eu não posto nada. Às vezes eu até me cobro, eu falei: não, será que eu não teria que estar postando também? Mas como vocês me conhecem, vocês sabem que eu não consigo farsear a coisa, né? Então eu não consigo ser falso, e não dá. Então eu prefiro ficar quieto, não comentar nada, cada um faça o que der na telha, mas eu não, nem pro meu pai eu fiz isso. O que eu postei do meu pai foi uma foto. Outro dia não, um tempo atrás eu postei uma foto daquele aplicativo que envelhece a gente, que eu fiquei a cara do meu pai, misericórdia, mas igualzinho. Não, meu pai era feio, pelo contrário, meu pai era muito bonito, mas eu muito velho, com a cara dele, ficou muito estranho. Mas enfim, então nem pro meu pai eu fiz esse tipo de homenagem, porque eu acho que a gente tem que fazer
enquanto a pessoa está viva, e depois que ela morrer, em pensamento, em oração, obviamente, para que ela encontre um caminho bom e que os seres de luz que estiverem recebendo ela, independente da religião que você siga, mas que a gente sabe que existe uma sequência depois dessa vida nossa na Terra, e que eles possam ser bem recebidos e possam se curar de todas as feridas, né, que infelizmente cada um de nós vamos levar dessa Terra. E o meu trabalho é fazer com que essas feridas se cicatrizem e sumam. Eu passo o tal do cicatricur nas minhas feridas, nas minhas dores, nas minhas angústias, principalmente nos meus rancores, mágoas, porque é a única forma de você manter o seu coração daquele jeitinho que a gente acredita que Deus quer. Um coração como de uma criança. Sabe aquela criança que a mãe mete-lhe uma tapa na orelha, daqui a pouquinho está lá no colo da mãe pedindo colo? A gente tem que ter esse poder de perdão, esse poder de cura da alma, né? Eu acho que o mais importante do ser humano é esse poder que a gente tem de escolher os nossos caminhos. Infelizmente, muita gente escolhendo o caminho errado. Mas, enfim, vamos lá. Então, a ideia que eu tive, e eu pretendo cumpri-la, talvez não da maneira que eu gostaria, porque eu não vou ter tempo para isso, porque precisaria de uma super produção para fazer isso, buscar as fotos, fazer montagem e tudo mais, mas eu quero prestar homenagens a pessoas que passaram pela minha vida e que talvez hoje estejam até afastadas, mas que não morreram, e muito menos morreram aqui dentro de mim. Pessoas que foram e são e serão importantes, porque cada atitude que elas tiveram na minha vida, eu tenho certeza que me fez ser quem eu sou hoje e que eu vou levar para o resto da minha existência, não da minha vida, né? E talvez eu começaria hoje. Olha, eu tenho tanta gente para começar que antes de começar esse vídeo aqui, agora é madrugada aqui, aliás, eu não sei se eu estou falando alto, se eu vou acordar o povo aqui, mas enfim, é muito difícil a gente escolher alguém para a gente começar uma coisa tão importante, que para mim isso vai ser uma série que eu vou fazer de vários vídeos homenageando a essas pessoas que foram caras para mim, que são caras e que serão, repito, serão para sempre, para toda a eternidade. E eu vivi alguns momentos na minha vida que foram muito difíceis, né? Conflitos em casa, que eu saí de casa, eu cheguei a não ter dinheiro para comprar um pão sequer, não ter nada para comer, e teve duas pessoas que foram incríveis nesse momento. Algumas que eu vou citar depois, obviamente, porque também foram muito importantes, que estavam do meu lado e passaram isso comigo, mas duas, a primeira foi o Kleber Isaías e o segundo foi o Kael Reis. Então eu vou começar pelo Kleber, porque foi primeiro. Era lá seus idos de 1992, 93, mais ou menos. Eu tinha saído de casa com uma discussão com meu pai, tinha montado uma estamparia. Nós estávamos lá trabalhando, eu, Nelson, inclusive o Leandro Caetano, que é um cara que eu nunca mais tive notícia, que é uma pessoa que eu tenho um apreço e uma gratidão eterna também. E o Marcelinho, nós estávamos numa situação muito complicada, principalmente eu, o Nelson e o Leandro. Nós estávamos trabalhando, tentando fazer um dinheirinho ali, fazendo estamparia, né, de camiseta, que a gente montou uma estamparia, e não tinha o que comer. O que tinha sobrado na prateleira era 2 pedaços de pão velho, bem duro, e tinha um Nescau lá, e a gente conseguiu um pouquinho de manteiga com a vizinha, que era a mulher do Silvinho, que vende óculos lá em Franca. Eu nem sei como é que eles estão hoje, mas na época era isso. Bom, Silvinho é uma figura também. A gente comeu esse pão com manteiga e Toddy. Toddy não, era Nescau. E tava duro, tava ruim, a gente tava com fome e a gente já tava indo para dormir, né? Quando do nada o Kleber chegou, eu não me esqueço, eu não tenho nenhuma para mostrar aqui para vocês. Sabe aquelas bacias de roça, bacia de plástico, aquelas plástico útil? Uma bacia deste tamanho assim, com uma macarronada, que foi talvez a macarronada mais gostosa que eu já comi na minha vida, que a mãe dele. Não era a intenção, mas enfim.
Ai, ai. Só quem passa sabe. O Kleber levou esse balde, não, essa bacia de macarrão com molho vermelho e, se eu não me engano, tinha uma salsichinha também picadinha. A gente comeu aquela macarronada que, meu Deus do céu, eu lembro do sabor dela até hoje. E sempre que eu encontro o Kleber, eu faço questão de falar para ele que eu sou muito grato por tudo isso. O Kleber é um artista, o Kleber eu conheci ele na época da Vidibula, que vai ter outro homenageado, obviamente, que eu não vou dar spoiler para vocês, que é importantíssimo na minha vida. E o Kleber, ele era vitrinista e trabalhava na Vidibula, fazia os workshops deles e tudo mais. E o Kleber tinha ido para Franca recentemente, era uma figura. O Kleber era extremamente para frente da época dele, né? E até hoje é um grande designer. Desenha sapatos e acessórios, é uma coisa de louco. E o Kleber, eu conheci ele nessa época da Vidibula e eu tava com a estamparia. Ele começou a me ajudar a fazer algumas artes, que era um artista de mão, desenhava, como é que fala? Mão livre. Era uma coisa de louco, uma firmeza nos traços, era uma coisa de louco. E ele fez algumas coisas comigo. Ele fez a primeira festa, o cartaz da festa do Halloween, que eu levei o The Doors pro Centro Médico, foi ele que desenhou para mim também. Ele estava sempre lá com a gente, estava sempre nos ajudando, auxiliando de alguma forma. Depois eu tive a oportunidade de levar o Kleber para trabalhar na Tribo dos Pés. Será que foi isso? Acho que foi. Acho que foi. E ele ficou muito tempo na Tribo dos Pés e dali fez vários contatos e cresceu muito. Hoje, graças a Deus, está muito bem. Acompanhei ele nas redes sociais. A gente não tem mais o contato que a gente tinha antes como amigo, grudado e aprontando as coisas que a gente aprontava. Quanto a gente aprontou, só Deus sabe. E ai, se o meu passatão falasse as coisas que a gente aprontou naquela Franca do Imperador. E o Kleber é uma figura que é ímpar, né? Eu acho que todas as pessoas que eu vou falar e que eu vou prestar essa homenagem, né, de homenagem não póstuma, mas não homenagem, sei lá como é que eu vou chamar essa porra, uma homenagem às pessoas que me são caras. O Kleber, ele é uma figura que acho que todo mundo tinha que conhecer. A inteligência, o talento e uma coisa muito engraçada do Kleber é que ele tem um senso de humor muito bom também, aquela risada larga o tempo todo. E eu sinto muita falta no dia a dia de pessoas assim. Principalmente hoje em dia que as pessoas estão tão amargas, né? Estão tão más, né? Estão doentes, na verdade. A grande verdade é que às vezes não é nem maldade, às vezes é doença mesmo da alma. Estão se perdendo nessa questão de celular, de tecnologia, não se falam mais. E eu vejo que vários desses que eu vou fazer essa homenagem, que eu já tenho uma listinha mais ou menos pronta na minha cabeça, é incrível porque a maioria deles não se perderam, né? Graças a Deus estão muito, pelo meu julgamento e pelo que eu vejo, né? E as poucas oportunidades que eu tenho de chegar perto deles, eu percebo essa energia. Eles estão muito bem, graças a Deus, estão muito bem. E essa homenagem é para você hoje, meu amigo Kleber Isaías, que você foi muito importante para minha vida. Vai ser sempre, porque eu aprendi muito com você. E eu espero que Deus te abençoe para o resto da tua vida, que você tenha só alegria. Eu vejo você malhando, eu vejo você cuidando do seu dog, eu vejo você trabalhando, eu vejo você se divertindo pra um caralho. Isso é muito importante, faz parte da vida também. A gente tem que se divertir mesmo. E que Deus te abençoe muito, muito, muito. E que aquela macarronada que um dia que você levou para nós três, como eu, o Leandro e o Nelson, que ela se multiplique na tua vida. Já se multiplicou, que a gente sabe, mas enfim, mas que seja uma coisa eterna na tua vida. A gratidão o meu desejo é que Deus te devolva mais, muito mais do que em dobro, que multiplique por 1 milhão de vezes o ato que você teve ali de nos socorrer, porque fome não é brincadeira. E quando eu vejo alguém passar fome,
eu lembro dessa oportunidade, de uma outra que mais para frente eu vou falar para vocês, que é muito parecido com isso também. Mas é por isso que é tão importante as pessoas serem gratas e as pessoas terem empatia. Porque se ele não tivesse empatia, ele não estaria preocupado com a gente, ele não teria feito, pedido para a mãe dele fazer aquela bacia de macarrão para nos levar. E se eu não fosse grato, talvez aquilo não seria nada. E é uma das coisas mais lindas, uma das emoções mais fortes que eu tive na minha vida foi o dia que o Kleber chegou com essa bacia de macarrão pra gente. Então, gente, muito obrigado, Kleber, mais uma vez, que Deus te abençoe mais 200 vezes e que a gente possa ainda nessa vida, encarnados ainda, que a gente ainda possa viver grandes momentos, que eu ainda possa te encontrar, possa te dar um abraço e que você nunca se esqueça que aqui você tem um amigo de verdade que tem uma gratidão por você infinita. Beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha primeira homenagem. Eu vou criar um nome desse negócio. Talvez até na hora de eu postar eu já criei um nome e eu coloco no título. Mas é a minha primeira homenagem a grandes amigos que fizeram, fazem, vai sempre fazer parte da minha vida. Como eu já disse e repito. E muita coisa virá. Porque eu quero falar de muita gente que nem tem noção o quanto elas são importantes na minha vida. Valeu? Segue nós aí nas redes sociais, divulga o vídeo, divulga o canal, ajuda a gente a crescer, porque infelizmente se a gente depender de robô e de pagamento, de impulsionamento de postagens, eu não dou conta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho saco nem dinheiro para isso. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, valeu.